Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Pequenos Incêndios por Toda Parte. Essa conversa, esse bate-papo sobre episódios de racismo acontecidos durante a semana, ao estilo proposto por Grada Quilomba em suas pesquisas e seus estudos, em seu livro Memórias da Plantação, onde ela relata episódios de racismo e relaciona essas situações ao adoecimento de mulheres negras. Essa semana nós acompanhamos pela televisão o caso do homem que foi alvejado 7 vezes pelas costas na frente de seus filhos. Vimos também um cabeleireiro tecer comentários extremamente racistas contra o cabelo de uma mulher negra. Vimos explodir diversos outros relatos de estupros de crianças, o que fazem várias mulheres repensarem a maternidade. Para conversar sobre isso e para saber como a literatura interpreta essas situações e propõe uma saída terapêutica para esses contextos, nós vamos conversar com as pesquisadoras Luciene Pereira e Norma Hamilton. Passo a palavra a Luciene Pereira. Boa tarde, Adelaide. Olá, Norma. Prazer estar com vocês novamente aqui para falar a respeito de questões tão importantes. Hoje eu vou tratar um pouco a respeito da discussão que tem tomado corpo nestes últimos meses, que é a desistência da maternidade por mulheres negras face à violência contra a população afrodescendente no Brasil. Uma das protagonistas deste debate tem sido a socióloga, a pré-candidata a vereadora da cidade ocidental de Goiás, que é a Ana Luísa Guimarães. Ana Luísa Guimarães é uma jovem militante, é uma jovem ativista, e que trata dessas questões também em seu perfil de Twitter, e lançou no dia 20 de maio, no seu perfil, a seguinte pergunta. Pessoas pretas, uma pergunta sincera. Vocês já repensaram maternidade e paternidade por causa do Estado genocida? Bem, vocês podem ver que este post, recortado do Twitter da pesquisadora Ana Luísa Guimarães, ela teve uma grande repercussão e foi respondido por diversas pessoas que se incomodaram diante deste problema. Uma outra pessoa que contribuiu para este debate foi a jornalista Clarissa Levi, que escreveu recentemente uma importante matéria sobre o tema, que é intitulado Sonhos Negados, Violência faz mulheres negras desistirem da maternidade. E eu abordarei alguns pontos importantes que a Clarissa Levi levanta em sua matéria jornalística, aqui hoje neste programa, e vou falar também um pouco a respeito da representação literária deste tema, da desistência das mulheres negras, afrodescendentes, em relação à maternidade. E nessa perspectiva de abordar a literatura, falarei um pouco a respeito deste conto da Conceição Evaristo, que é Aioluá, a alegria do nosso povo, escrito pela nossa querida escritora Conceição Evaristo. Passo a palavra à professora Norma. Obrigada, Luciene. Então, falar sobre a questão de afeto em relação a mulheres negras é complexo, uma vez que as experiências delas são heterogêneas, em virtude também dos contextos contraditórios nos quais elas são inseridas, O contexto racial desigual brasileiro, cortado por questões de gênero, classe e sexualidade, norteia as relações afetivas dessas mulheres. Então, essas questões e outras estarei desenvolvendo também ao longo dessa conversa. Essa semana nós comemoramos o Dia do Psicólogo. E para falar um pouquinho sobre a saúde da população negra, nós vamos conhecer 2 pesquisadores negros que foram importantes nos estudos nessa área, Frantz Fanon e Virginia Leone Bicudo. Frantz Fanon nasceu na Martinica, mas passou boa parte da sua vida na França. Ele foi ensaísta, foi filósofo, foi pensador, foi médico, e em 1952 ele lançou em Paris o seu livro mais conhecido, Pele Negra e Máscaras Brancas,
Um ano antes, ele tinha se doutorado em psiquiatria. Frantz Fanon tinha apenas 27 anos. E no livro, entre várias coisas interessantes que ele afirma, ele fala sobre a forma como esse homem negro retomaria o seu centro de poder, o seu lugar de sujeito. E ele afirma que isso se daria pela luta contra o pensamento colonialista. Isso não seria apenas pelo resgate de uma ancestralidade ou o conhecimento de uma África, mas pela criação de um futuro que seria construído com base em outros arquétipos que não fossem os arquétipos colonialistas. Do outro lado, nós temos a paulistana Virgínia Leone Bicudo. Ela foi esse tipo de pesquisador, de personagem que foi apagada na história. A Virgínia Leone Bicudo foi a primeira mulher negra não médica a se tornar psiquiatra. Ela desenvolveu uma pesquisa entre negros e pardos na cidade de São Paulo e foi a primeira a estabelecer uma relação entre o racismo e o adoecimento da população negra. Virgínia Leone Bicudo também é conhecida por aproximar a psiquiatria das pessoas comuns. Na Rádio Excelsior, ela tinha um programa que se chamava Nosso Mundo Mental, onde, por meio do radioteatro, ela representava as neuroses. Virgínia foi uma mulher extremamente combatida e combatível. Ela foi a primeira mulher também a fazer análise no Brasil. Numa entrevista em 1989, ela afirma que fez análise para se proteger contra o racismo. Racismo que ela vivenciou ainda na infância, quando, ao frequentar a escola, ela foi chamada de negrinha. As pesquisas de Virgínia Leone Bicudo contribuem para o entendimento do que o racismo pode provocar como adoecimento nas populações negras. Esses dois exemplos, esses dois profissionais nos mostram como é importante encontrar um profissional negro nessas áreas de trabalho. Por isso é necessário que mais profissionais pretos estejam trabalhando na área da saúde mental, para que possam ser não apenas representação, mas legitimidade, num discurso que busca a cura contra o racismo e as suas consequências. Muito bem, Adelaide, excelente contribuição. Ainda quero lembrar a respeito da grande psicóloga, né, brasileira, a Nilza Santos Souza, que é considerada a primeira referência sobre a questão racial na psicologia aqui no nosso país. A gente ainda tem uma psicologia muito elitizada, né, em nosso país. É muito difícil que a população negra se trate, né, em consultórios psicológicos. E então devemos reconhecer e lembrar a psicóloga Nilza Santos Souza, que foi bastante importante nesse sentido, né? Ela que viveu até o ano de 2008, ela suicidou-se em 20 de dezembro de 2008 e nos deixou um grande legado, né? Essa obra Tornar-se Negro, ela presta uma grande contribuição para essa área, a área das relações raciais, e essa obra ela traz o estudo da autora, né, sobre a vida emocional dos negros, com reflexão sobre o custo emocional da negação da própria cultura e do próprio corpo. E mostra a rejeição do negro, né, por seu aspecto exterior, e ainda explica em seu livro que é necessário um raro grau de consciência para que esse quadro se inverta.
A Neuza Santos, ela suicidou sem nunca ter dado sinais de depressão, ou de que um dia pudesse recorrer, né, a esse gesto extremo, né, de tirar a sua própria vida. Então, ela se lançou do alto de uma construção, um imponente edifício, onde ela vivia na rua General Glicério, em Laranjeiras, e ela deixou nessa pequena mensagem pedindo desculpa aos poucos amigos do peito por sua decisão radical. Ela não era casada, não tinha filhos. Sua riqueza material era colecionar artes plásticas, né, da melhor categoria, e certamente nos deixa, né, um grande legado nesse sentido de pensarmos hoje como criar políticas públicas para que a população afrodescendente tenha acesso à psicologia clínica, né, para que possa, então, refletir de forma mais aprimorada, né, mais acurada a respeito de sua própria existência e de sua própria negritude.